Deus abençoe o seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 5 de Gênesis. Hoje eu vou até o capítulo 7, eu vou ler somente alguns trechos, mas eu convido você a pegar a sua Bíblia e uma caneta, um grifa-texto, que você vai encontrar chaves interessantes nesses capítulos. Começou o capítulo 5 com os descendentes de Adão. Então, no capítulo 5, mostra a genealogia de Adão, né? Deus criou o ser humano, né? Chamou ele de ser humano. Adão viveu 130 anos, gerou um filho que chamava Sete. Aí depois vem, né? Sete viveu 105 anos, gerou Enos e depois morreu. E assim vai. Gerou fulano, que viveu tantos anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e morreu. Malalel, que viveu 65 anos, gerou Jared, morreu. Todo mundo aqui vivia tantos anos, 100 anos, 400 anos e morria. Até que a gente chega no versículo 21, que diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus. Grifa aí, andou com Deus. E depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Eu amo essas chaves da Bíblia. Que existe, se você ler aí o capítulo 5, existe uma sequência, um método que foi escrito. O nome da pessoa, quantos anos ela viveu até ter filhos, e depois quantos anos ela viveu ao todo e morreu. Até chegar em Enoque. Enoque andou com Deus e por isso ele não tem registros da morte de Enoque. Enoque não conheceu a morte, ele foi viver com Deus sem ter passado pela morte. E o motivo disso é que ele andou com Deus. Andar com Deus não quer dizer ficar parado. Andar com Deus não quer dizer que Deus vai andar com você nos teus planos. Andar com Deus tem a ver com você andando nos planos dele. E aí, quando a gente continua a leitura, Matusalém viveu, gerou um filho chamado Lameque. Lameque também, depois Matusalém morreu, né? E Lameque viveu 82 anos e gerou um filho chamado Noé. Aí tem uma pausa também nessa sequência desse método, desse jeito que estava sendo escrito toda essa genealogia. Quando ele fala que gerou Noé, no versículo 29 diz: Noé, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. E aí continua, Lameque viveu tantos anos, teve filhos e depois morreu. E Noé tinha 500 anos de idade quando gerou os filhos dele, Sem, Cã e Jafé. E aí a gente entra no capítulo 6, que fala sobre a corrupção do gênero humano. As pessoas foram se multiplicando, essa genealogia de Adão continuou, foram tendo filhas e filhas. Só que Deus começou a ver a maldade nas pessoas. Do mesmo jeito que as pessoas se multiplicavam, a maldade das pessoas se multiplicava. O coração das pessoas era mau. E aí quando a gente vai no capítulo 6, versículo 6 diz: Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. E o Senhor falou: Farei desaparecer da face da terra os seres humanos que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Meu Deus. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. E aí começa a geração de Noé. São essas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé
andava com Deus. Grifa aí. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. E aí Deus faz uma orientação para Noé, para ele fazer uma arca com tábuas de cipreste, e iriam ter compartimentos, iriam ter andares, tantos metros de largura, altura. Coloque uma porta na lateral e faça 3 andares. Um embaixo, um segundo e um terceiro, porque eu vou fazer um dilúvio sobre a terra para destruir todo ser que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Aí pode grifar aí o versículo 18, ó. Mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Que coisa linda, né? E Noé fez isso, conforme tudo que Deus havia ordenado. Noé fez. E aí, no capítulo 7, o Senhor disse para Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. E aí veio o dilúvio durou muito tempo, as águas cobriram todos os altos montes. Tudo que havia debaixo do céu, pensa, os montes mais altos ficaram pelo menos 7 metros abaixo das águas. Todos os montes foram cobertos e morreram todos os seres vivos que existiam sobre a terra. Toda a criação de Deus que ele fez, sabe, naqueles dias? As aves, os animais domésticos, os selvagens, todas as criaturas que povoavam a terra, todos os seres humanos, tudo que havia em terra seca e tinha fôlego de vida, morreu. Foi exterminado tudo que havia na face da terra. Só ficou Noé e todos que estavam com ele na arca. As águas ficaram altas durante 150 dias. Meu Deus. Quando você olha para essa sequência do capítulo 5 ao 7, por isso que é legal você ler assim em sequência. Às vezes você vai lendo um versículo só, você não consegue ver todo o contexto, sabe? No capítulo 5, você grifou aí que Enoque andou com Deus. No capítulo 6, você grifou aí que Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. E lá no versículo 9, Noé andava com Deus. E quando a gente vê o versículo 7, começa dizendo que toda a família de Noé, ele reconhecia que tinha sido justo diante de mim e da geração. Ele estabeleceu uma aliança. Tiveram personagens nesses 3 capítulos, Enoque e Noé, que andaram com Deus. E como eu disse, andar com Deus não tem a ver com Deus andar com você, tem a ver com você andar com Deus. Isso quer dizer que Deus não vai fazer as suas vontades. Quando a gente fala a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, isso não tem nada a ver com as suas vontades. Às vezes, querido, a vontade de Deus é completamente diferente da sua. Porque se Ele te entregasse aquilo que você pede, você teria consequências. Que aos seus olhos hoje parece que são boas, mas no final não seriam. Quantas vezes pedimos para andar com pessoas que depois nos fizeram mal? Ou pedimos para estar em lugares que depois a gente viu que aquele lugar não era para nós. Então andar com Deus significa andar nos planos dele. E andar, querido, não é ficar parado, não é mesmo? Deus encontrou tanto Enoque quanto Noé fazendo coisas, andando. Sabe, não ficar prostrado. Andar não quer dizer ficar parado. E andar com Deus, gente, não tem a ver só com
passar um tempo aqui fazendo devocional. Andar com Deus também tem a ver o que tem ocupado os teus pensamentos, as suas atitudes. Andar com Deus tem a ver com relacionamento. Tem a ver com amar Ele e desejar tanto estar com Ele e que Ele esteja com você, que você fale com Ele o tempo todo. Andar com Deus é Deus andando com você no teu carro quando você está indo trabalhar. É Deus estando lá no seu trabalho, sentado do seu lado, quando você está trabalhando. É você não conseguir fazer nenhuma ação errada no teu trabalho, um jeitinho, porque Deus vai estar lá. Andar com Deus tem a ver com Ele sentar na tua mesa de café da manhã, no teu almoço, e você não ter coragem de brigar ou entrar em contenda ou falar mal de ninguém, porque Deus está ali com você. Andar com Deus tem a ver com relacionamento. Andar com Deus tem a ver com você falar: eu encontrei o amor da minha vida. Eu encontrei o amor de Jesus. E esse amor eu nunca tinha experimentado. É um amor que lança fora todo medo. É um amor que limpa o meu pecado. É um amor que diz para mim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. É um amor que diz para mim: a graça de Deus não tem a ver com coisas. A graça significa Jesus Cristo vir a nós. E nós não recebemos uma coisa, nós recebemos uma pessoa. Andar com Deus é receber uma pessoa do seu lado, Jesus. E Noé também andava com Deus. Noé viveu 500 anos. Você consegue imaginar o que é 500 anos? Viver andando com Deus a ponto de Deus falar assim: eu vou escolher esse homem, porque ele andou comigo todo esse tempo. Será que Deus apontaria para nós e diria isso? E, gente, imagina o tamanho da fé de Noé, que no meio daquela terra que fazia calor, ele construindo uma arca daquele tamanho, uma arca de 130 metros de comprimento. Imagina, as pessoas olhando, uma arca de 3 andares, numa terra que faz calor. E ele dizendo: vai chover. E o céu aberto, o céu azul, um céu de brigadeiro. E ele dizendo: vai chover. Porque isso é fé. Fé é quando você crê, mesmo sem ver. Mas você vê. Você vê através dos seus olhos da fé. Você olha para o lírio do campo e fala: como Deus criou essa flor tão bela. O lírio não precisou se preocupar com a roupa que ele ia vestir. Deus fez essa roupa linda para ele. É você olhar para os passarinhos e falar: olha isso. Deus criou eles e dá comida para eles todo dia. Não se preocupar. Fé é você ouvir o que Deus está te direcionando. É você crer mesmo sem ver. Ou vendo Ele através das coisas. Mas principalmente, fé e andar com Deus tem a ver com você fazer. Você não ficar parado. E às vezes você pode falar assim: mas não tem como, porque eu tô no meio de um caos aqui. Noé estava ali no meio de um caos. De cidades, de pessoas que tinham se corrompido, que eram maldosas, que estavam em pecado. E Noé podia ter falado: não tem como, Deus, eu tô no meio do caos. Mas Deus coloca ordem no caos. Deus é especialista em resolver o caos. Deus não tem medo do seu caos. Ele coloca ordem. Só basta você reconhecer que Ele é capaz, que Ele é o único e suficiente Salvador, que Ele é o restaurador de sonhos, é o médico dos médicos, que cura enfermidades. Ele é o teu amado, que preenche o vazio do teu coração. Ele é aquele capaz de inundar a face da terra e cobrir até os altos montes. Ele é aquele capaz de estabelecer uma aliança com um homem que andava com ele, mesmo no meio do caos. Imagina o que ele pode fazer na sua vida, querido. Que você possa reconhecer que você encontrou o amor da sua vida nele. Eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia.
Obrigada por mais uma oportunidade de estar na sua presença. Obrigada por falar conosco, Senhor, através das Escrituras. Pai, nos capacita que sejamos como Enoque. Andemos com o Senhor, andemos na sua vontade, a ponto do Senhor escolher a gente para levar para junto de si. Nos capacita, Senhor, para que a gente ande com Deus nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes e no nosso tempo. Nos capacita, Senhor, para que a gente te receba para colocar ordem no nosso caos, limpar o nosso pecado, remover pedras do nosso caminho, limpar enfermidades. Senhor, reconhecemos que o Senhor é nosso amado, é o nosso Pai, socorro bem presente, o príncipe da paz. Senhor, que encontre em cada um que está ouvindo esse áudio um coração disponível para receber o teu amor. E quando a gente recebe o teu amor, Pai, não tem como a gente não te amar de volta. Que essa pessoa que está ouvindo esse áudio carregue o Senhor durante todo o dia. Todos os ambientes que ela pisar, ela veja o Senhor ao lado dela. Ela sinta o abraço do Senhor ao lado dela. Faz o extraordinário através do nosso relacionamento, Senhor. Alargue as nossas fronteiras. Que a tua mão caia sobre nós, nos livre do mal e nos abençoa. Amém.